E aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Hoje eu trouxe aqui um exercício considerando aí amplificadores operacionais. Nosso objetivo aqui é fazer uma análise aí bem rica, né, mas também simples, desse arranjo. A gente tem um estágio, 2, 3 estágios com amplificadores operacionais. Nosso objetivo principal é calcular a potência da carga, né, a potência dissipada pela minha carga representada por esse resistor RL de 1 kΩ. Bom, então a gente tem aqui um diodo Zener, né, fazendo a nossa análise aqui, né, varrendo o circuito da esquerda para a direita. Primeira coisa, a gente tem aqui um resistor em série com diodo Zener. Esse diodo Zener está polarizado reversamente. Então a gente sabe que o Zener é polarizado reversamente, que ele opera como um regulador de tensão. Esse resistor em série com o Zener, ele está tendo o objetivo aqui de limitar a corrente do Zener, colocar o Zener em operação. Dessa forma, né, o Zener vai regular os 3 volts, que é a tensão Zener dele. Então, né, nosso objetivo aqui, a gente não precisa encontrar corrente, mas se a gente quisesse encontrar a corrente no resistor, seria 5, né, que é a tensão de alimentação, menos 3, que ficou no Zener. O que sobrou para o resistor seria 2 volts. 2 volts dividido por 300 seria a corrente que estaria circulando aí no resistor. Nós sabemos que a impedância de entrada do operacional é muito alta. Por a impedância ser muito alta, a gente considera que essa corrente aqui, ó, é praticamente zero, né? Eu vou chamar aqui de corrente I, seria, né, basicamente o valor nulo. Por quê? Porque a impedância de entrada, ainda mais nessa configuração, né, que é a configuração chamada de não inversor. Então a gente tem aqui um estágio não inversor, um estágio do tipo buffer e um terceiro estágio que seria também não inversor. Seria interessante a gente classificar cada um desses estágios. Beleza, então se eu estou regulando 3 volts aqui em cima do Zener, né, essa tensão é 3 porque eu tenho 5, eu polarizei o Zener, limitando a corrente dele, e ele, como está reverso, polarizou-se naquela região chamada de Zener, então a tensão desse ponto para o terra é 3 volts. Então, se eu puxar aqui um ponto para cá, como se fosse uma probe aqui, eu teria, em relação ao terra, 3 volts nesse ponto. Bom, eu tenho um indutor aqui. Esse indutor foi colocado só para complicar. Por quê? Porque a gente sabe que a tensão no indutor é o quê? É a indutância vezes a variação da corrente no indutor em relação ao tempo. Nesse caso, a gente está analisando em regime permanente. A gente não está avaliando transitório. Então, eu não tenho variação de corrente. Então, a tensão no indutor, ou a queda de tensão no indutor, é igual a zero. Então, o indutor aqui em regime permanente, ele é um curto. Lembre-se que o indutor, né, em corrente contínua, ele é um curto porque não há variação de corrente, não há queda de tensão. Certo? Então, a tensão nesse ponto aqui, ó, também será 3 volts. Então eu tenho 3 volts aplicado a um circuito não inversor. Bom, então a tensão de saída, vamos chamar aqui de V2. Né? A tensão V2 vai ser basicamente a tensão de entrada, que é 3 volts, né? 3 vezes o ganho. Como ele é um não inversor, nós temos que o ganho é igual ao R2, dividido, que é o resistor de feedback, né, de realimentação, dividido por R3, mais 1, porque ele é não inversor. Né, isso aqui tudo dentro do parênteses. Então, V2 vai ser igual a 3 vezes 5K dividido por 2,5K, né, ou também uma forma mais comercial, né, mais prática de representar valores, 2K5 é 2,5 kΩ, isso mais 1. 5 dividido por 2,5, 2, mais 1, 3. 3 vezes 3, já fazendo direto, nós temos 9 volts. Então, V2 igual a 9. Então, nesse ponto aqui, ó, eu tenho
9 volts. Bom, outro ponto de análise. Aqui, ó, eu tenho um estágio final. E eu tenho um circuito RC. Eu tenho uma resistência e um capacitor. Eu estou analisando em regime permanente. Então, se eu lembrar, né, que basicamente a corrente no capacitor, ela é o que? A capacitância vezes a variação da tensão no capacitor em relação ao tempo. Em outras palavras, não há variação de tensão. Então, a corrente no capacitor é igual a zero. Estou analisando em regime permanente. Outra forma de analisar é lembrar que a reatância capacitiva, a oposição à passagem de corrente elétrica, é igual a 1 sobre ômega C. O que é o ômega? 2π vezes F. Lembrando lá que o ômega é 2π vezes F. A frequência do sinal do capacitor aqui é zero, porque o sinal é contínuo. Esses 9 volts aqui, ó, são 9 DC, é um sinal contínuo aqui, ó, de 9 volts. Então a frequência desse sinal é 0 Hz. Então se é zero, esse valor aqui, ó, vale zero. Consequentemente, se esse valor vale zero, a reatância capacitiva é igual a um valor muito alto tendendo a infinito. Então eu tenho basicamente em corrente contínua uma chave aberta. O capacitor se comporta como uma chave aberta. Bom, então se o capacitor está aberto, é como se ele não existisse aqui, né? Ele carregou-se, né, com a tensão de 9 volts, que é a tensão excursionada pela saída desse estágio aqui. Então o capacitor carregou com 9, né? Não tem corrente nesse resistor R4. Então a tensão nesse ponto aqui, ó, vai ser os próprios 9 volts. Beleza, esse estágio final aqui agora, a gente tem basicamente um não inversor. Veja, um resistor de realimentação, de feedback, um resistor para o terra, né? Deveria estar na condição clássica, esse ponto aqui seria terra, seria 0 volts, seria a referência do meu circuito. Só que eu tenho um outro estágio aqui, ó, gerando um potencial nesse ponto. Então, se a gente perceber, eu tenho 2 volts, esse cara aqui é um buffer, né? Essa configuração aqui é de um buffer. O que está complicando a nossa análise aqui seria esse R5. Será que ele faz alguma diferença? Se eu lembrar aqui, né, na configuração não inversora, que o ganho de tensão é igual a 1 mais RF sobre R1. Esse cara aqui seria o RF, e é como se eu tivesse aqui um outro resistorzinho aqui, ó, hipotético, para o terra. Então o RF é um valor qualquer, e esse resistor para o terra, nesse caso aqui, né, que eu chamei de R1, ele teria o valor tendendo a um valor muito alto, um valor infinito, né? O circuito está aberto aqui, ó. Então, um valor muito alto no denominador vai fazer com que esse elemento aqui, ó, essa divisão seja zero. Consequentemente, um valor aqui na realimentação não vai influenciar no meu buffer. Então esse resistor aqui foi só para explorar a análise, né? O buffer, eu tenho a saída conectada na entrada inversora, diretamente através de um curto. Mas o fato de eu ter uma impedância, uma resistência aqui na realimentação negativa do buffer, né, não vai influenciar diretamente no ganho. Então o ganho de tensão do meu buffer, ele continua sendo unitário. Por quê? Porque esse resistor aqui basicamente não vai influenciar. Lembrando que é como se eu tivesse um resistor com valor infinito aqui para o terra, né? Então a gente basicamente continua tendo ganho igual a 1. Se eu tenho ganho igual a 1, então a tensão nesse ponto aqui, ó, vai valer 2 volts. Tensão de entrada igual a tensão de saída. Eu poderia chamar a tensão aqui de V3. E essa tensão aqui, ó, de Vx. Então eu posso dizer que Vx é igual a V3, que é igual a 2 volts. Bom, para finalizar o nosso exercício, o que a gente precisa? A gente precisa resolver esse último estágio. Nesse último estágio, a gente tem 9 volts
E a gente tem 2 resistores, né, porque eu tenho um estágio não inversor e 2 volts aplicado aqui nesse ponto. Se a gente redesenhar, a gente entende melhor. Eu vou desenhar aqui, ó. Então, é como se a gente tivesse um estágio não inversor com 2 fontes de alimentação. Eu tenho um resistor aqui para o terra. Aqui é a entrada inversora. Aqui é não inversora. Aqui eu teria um sinal de uma fonte de alimentação. Seria a fonte de 9. Aqui seria a minha saída com o meu resistor de carga. Só que ao invés de termos ground, de termos terra, nesse ponto aqui, eu também tenho um potencial aqui. Esse potencial é de 2 volts. Então, se eu colocar valores aqui, nós temos 6, 2, 6, 2 volts, 9 volts. E a minha carga é de 1K. Basicamente, então, para eu resolver esse exercício, eu tenho 2 fontes. Basta eu trabalhar com o teorema da superposição. O teorema da superposição diz que a gente tem que analisar uma fonte curto-circuitando a outra. E achamos, né, daí achamos o valor da tensão de saída. E fazer o mesmo com a outra fonte. Depois curto-circuitar essa e analisar a outra. Tendo os 2 valores finais, eu somo os 2, né, para que eu avalie a influência de cada uma das fontes de forma individual. Então, o teorema da superposição aqui, primeiro ponto, a gente pode chamar, né, de Vout, linha, como se a gente curto-circuitasse essa fonte. Como se aqui, né, eu tivesse uma fonte de alimentação para o terra e curto-circuitasse ela. Então, aqui eu vou ter terra, né, eu vou ter o ground. Esse circuito vai ser basicamente um amplificador não inversor. Então, eu vou ter os 9 volts multiplicado pelo ganho do amplificador não inversor. Qual que é o ganho do amplificador não inversor? RF dividido por R1, né, o RI, mais 1. Então, 1 mais RF dividido por RI, vezes 9. Então, Vout aqui, né, nesse caso, vai ser 9 vezes 6 dividido por 2, 3 mais 1, 4. 9 vezes 4, o Vout linha será 9 vezes 4, 36 volts. Beleza, encontrei 36 volts. Agora a análise vai ser o contrário. Eu venho aqui, vou considerar só a fonte de 2 volts e vou curto-circuitar essa fonte. É como se aqui, ó, tivesse uma fonte de 9 para o terra e estivesse curto-circuitando ela. Então, se eu estou aplicando 2 volts no resistor de entrada, com realimentação na entrada inversora, eu basicamente nessa segunda análise, vou considerar então, né, que nós temos um amplificador inversor. Veja, a gente tem um resistor na realimentação, um resistor, né, que recebe sinal diretamente do sinal de entrada, né, e eu tenho uma conexão direta com a entrada inversora, enquanto a entrada não inversora ela está aterrada pelo curto-circuito. Então, dessa forma, né, fazendo essa análise, a gente tem que Vout, eu vou chamar de 2 linhas, vai ser a tensão de entrada, que é 2, vezes o ganho. O ganho do inversor é menos RF dividido por RI. Nesse caso, menos 6K dividido por 2K. Então, 6 dividido por 2, 3 vezes 2, vezes menos 2, né, na verdade, o meu Vout, 2 linhas, será menos 6 volts. Então, a gente tem, para a primeira análise, 36, para a segunda análise, menos 6 volts. Dessa forma, né, a gente pode dizer que a tensão de saída final vai ser Vout linha mais Vout 2 linhas. Dessa forma, teremos 30 volts. 36 menos 6, 30 volts. Com essa tensão de 30 volts, agora tendo a tensão na carga, a gente pode encontrar a potência, que é o que o exercício, né, foi
solicitou a potência. Bom, então nesse caso, né, a gente, para encontrar a resposta final, a gente pode pegar corrente vezes tensão na carga. Tensão na carga que a gente encontrou, que é 30, elevado ao quadrado dividido pela resistência, ou a corrente, né, ao quadrado vezes a resistência. Como a gente já tem a tensão que é 30 ao quadrado dividido pela resistência de 1K. Nós temos aí uma resposta de 0,9 watts ou 900 miliwatts de potência dissipada pelo meu resistor.